Um bom dia. Como Deus tem nos mostrado todas as palavras. E vamos falar agora a respeito do selo do Espírito Santo. Muitas pessoas não conseguem entender o sentido que Deus tem dado a todas as pessoas. Deus, ele jamais deixa que a palavra volte vazia. E quando você aprende a viver pela fé, você corta o sentimento que está dentro de todas as pessoas. E como eu tenho falado, ninguém dá aquilo que ele não tem. Não tem como. E ninguém recebe de Deus aquilo que ela não pede. E como nós temos falado, há uma diferença entre o Espírito da verdade que liberta e entre o Espírito que dá a ele a oportunidade do sentimento conseguir desfraudar a palavra de Deus, tirar dele o privilégio de ser um expoente na mão de Deus, né? Como uma cachoeira que, como tem sido pregado na nossa igreja, que a cachoeira, quando a água desce de tal forma que não para, a água não para de descer. E assim é quando há o selo do Espírito Santo. É que ninguém pode tirar das pessoas aquilo ao qual Deus dá a ela, aquilo ao qual Deus busca usá-la para ganhar almas. Porque se você for ver o quanto o diabo reina neste mundo, o quanto o poder dele consegue tirar das pessoas aquilo que um dia ela recebeu de Deus, que são os seus dons, os seus talentos. Um exemplo, né? O meu dom é de pregar a palavra, o meu dom é de comunicação, o meu dom é de investir, de ensinar. E na minha área de trabalho é esse, eu sou um vendedor. Eu vendo, né? No meu trabalho, na área financeira que eu tenho. Mas na área espiritual eu sou o pregador. Sou a pessoa que leva as pessoas à verdade que liberta. E é por isso que eu falo que, para mim, não existe o poder maior do que o do Espírito Santo. E é por isso que quando eu dialogo com a minha família, principalmente com a minha esposa, eu falo com ela, olha, eu não vou atrás de uma autoridade espiritual, porque o espírito que está nele é a mesma que está em mim. Se há uma diferença, eu tenho que resolver na minha casa, na minha família. Eu tenho que dar a resposta para aquele que tenta tirar de mim tudo aquilo que um dia eu recebi de Deus. Mas não podemos impedir aquilo que já está programado, aquilo que só o livre-arbítrio das pessoas podem mudar. É como eu falei, entendeu? Eu não vou jamais tirar a autoridade ao qual foi me dada e a quem me dá a oportunidade de falar, de pregar, de levar as pessoas à verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que muda a vida de muitas pessoas. Eu posso dizer que há tempos atrás, há anos atrás, esta hora ao qual eu estou aqui, de madrugada, eu ia para, né, os lugares, né, para evangelizar, né, o anjo da madrugada. Quantas noites, madrugada, nós íamos evangelizar as pessoas que estavam sofrendo, padecendo. Muitas vezes nós íamos também, né, para o local de oração, né, assim como o Senhor Jesus, ele ia para o Getsemane chorar, clamar a Deus, porque o destino dele era o Pai que dava, era o Pai que dava a ele aquela atitude que ele tinha que tomar.
E é o meu Pai que me dá a atitude que eu tenho que tomar. E como eu falei, são os 3 meses ao qual a resposta é Ele que dá a oportunidade a todas as pessoas de me responder dentro daquilo que Deus tem me dado a condições de pregar, de levar a orientação. Porque é o que eu tenho falado para as pessoas, né? Que a pessoa que tem o selo do Espírito Santo, ela é diferente. Ela não é mais um no meio da multidão. E as pessoas que não têm o selo, elas usam o sentimento. Porque Deus chama muitas pessoas. E muitas pessoas também recebem o dom, o privilégio de ter o Espírito Santo. Mas quando a pessoa tem um Espírito Santo, mas ela não tem o selo do Espírito Santo, então muitas das vezes as brechas conseguem cauterizar a mente da pessoa. E ela vê e não compreende, ouve e não entende, porque o diabo ainda tem no sentimento dela o desprezo para aquele que servem ao Senhor. E o selo traz a diferença. Então, é como eu falei, não seja mais um no meio da multidão, porque Deus te deu uma autoridade, Deus te deu um dom. É como um exemplo, a minha esposa, ela é professora, e o dom que ela tem é de ensinar, é de ser professora. Ela foi para a faculdade e conseguiu ter também a condição de cuidar das pessoas na área, né, do espanhol, do português. Então esse é o dom dela. A minha filha tem um canto, ela canta, ela tem uma voz linda, mas ela não quer. Ela quer fazer outras coisas. Hoje, ela não quer cantar para Deus. Ela quer cantar para a sua vontade, para os seus desejos. Então eu tenho que obedecer, porque ela tem o seu livre-arbítrio. Então vamos entender que tudo é de acordo com a vontade de Deus. Eu já parti. Eu não me encontro mais aqui. Eu não me encontro mais no recreio. Eu não sei aonde Deus vai me levar. Mas eu falo, durante esses 2 meses, né, que faltam, porque no último mês, em janeiro, a resposta vai vir. Porque em janeiro eu não vou ter mais como esperar, porque eu perdoo a todos, mas é o que sei. O que eu tinha que fazer são esses 3 meses ao qual estamos lutando para que a nossa vontade não venha a ser maior do que a do meu Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por tudo, pois assim eu entrego a cada pessoa nas tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia.